Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 13 de julho, a gente vai analisar o mercado, a gente vai falar dos dados on-chain também, a gente vai dar continuidade na nossa análise de ontem e hoje eu quero comentar também um pouquinho sobre o mercado macro. A gente vai falar um pouco sobre o DXY e também sobre o S&P, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, vamos dar uma passadinha aqui em futuros, só para a gente entender um pouco como que está a expectativa do mercado. Se a gente olhar, hoje a gente tem o fund rate mais positivo. Isso significa que tem mais pessoas apostando em long do que apostando em short. Quando a gente teve cá atrás grandes pessoas apostando em short do mercado, a gente simplesmente tem um movimento que pode gerar uma subida artificial do ativo. E quando a gente olha para isso daqui nos dá um pouco de combustível para a gente continuar subindo de maneira artificial mesmo. Pode ser de maneira artificial, não tem problema algum. Mas quando a gente tem um fund rate muito estressado para uma das pontas, a gente vai ter exatamente uma pressão oposta àquele movimento. Hoje a gente tem mais pessoas apostando em long, então a gente pode sim, quando tiver quedas, ter quedas artificiais. Não acredito que vão ser quedas que vai levar a gente de volta para 25 mil dólares, não acredito nada disso, mas a gente pode ter flushes, por exemplo, dentro dessa região. Eu não acredito muito que a gente vai para baixo, tá? Eu acredito que a gente vai buscar os 32 mil dólares, mas isso a gente vai falar dentro do price action. Se a gente olhar para as liquidações da ponta de long, a gente não teve liquidações dentro dessa região, grandes liquidações ainda não tivemos dentro dessa região, desde quando a gente voltou dos 26 ali e foi parar nos 30 mil dólares. Então, acredito que a gente ainda pode ter uma liquidação para depois a gente continuar subindo um pouquinho mais. Obviamente está todo mundo com stop bem claro aqui, abaixo ali dos 30 mil dólares, então a gente pode fazer esse flush abaixo dos 30, voltar e subir. Bom, se a gente analisar a ponta em short, em long a gente não teve grandes liquidações. Em short, a gente também não teve grandes liquidações nessa subida. Apenas uma pequena liquidação aqui no dia 21, que foi a galera que estava estopada acima desse topo aqui. Só que a gente sabe que tem muito mais gente com um stop acima da região ali dos 31. E cada vez mais que o mercado vai lá em cima e ele volta, a gente vai ter mais pessoas shortando. Então, a gente tem liquidações para pegar dentro dessas regiões. Isso falando um pouco mais de futuros, entendendo um pouco mais da direção do mercado, para que lado que a gente pode ter movimentos artificiais. E por que eu falo isso para você? Porque simplesmente se preparar. Se você vê um grande candle para baixo, por exemplo, não entre em pânico não. E se você vê um grande candle verde para cima, também não entre em euforia não, porque isso pode ser liquidações, pode ser movimentos que a gente chama de movimentos artificiais, beleza? Bom, se a gente der um zoom out e entender um pouco mais do que os investidores estão fazendo, a gente entrou em uma nova fase de acumulação dos investidores, a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão rodando o ativo, estão simplesmente segurando os seus ativos. Ao longo desse período, a gente teve uma distribuição que foi causada pelos investidores de curto prazo e quando a gente chega ali nos 26 mil dólares, a gente vê que os investidores de curto prazo estão sem pressão de venda. Depois disso, o mercado volta a subir e a gente volta a fazer uma nova fase de acumulação, porque os investidores de longo prazo não têm interesse em vender nesse momento e os investidores de curto prazo, eles estão sem pressão de venda. Então a gente precisa que o mercado estique um pouquinho para eles começarem a vender, para eles continuarem causando pressões de venda. E quando a gente olha para o Supply and Profit, a gente vê que o Supply and Profit ele ainda não chegou em patamares estressados. Muitas pessoas se questionam se hoje nós não estamos diante de 2019, se hoje nós não vamos ter um grande crash ali quando a gente tiver a diminuição da taxa de juros. Inclusive, eu vou gravar um vídeo no domingo falando sobre isso, falando sobre o que pode acontecer quando a gente tiver o pivoteamento do Fed, o que a gente pode ver de dados para tentar entender se vai ser momento de sair ou se vai ser momento de continuar exposto. Mas nesse presente momento, quando a gente olha para o Supply and Profit, não estamos em patamares onde há grandes ganâncias dentro do mercado.
Quando a gente olha para o passado, a gente vê que o patamar que nós estamos hoje é lá de 2016, lá de janeiro de 2016, onde a gente ainda estava no início de uma pernada longa de alta que a gente tinha, beleza? O ciclo de 2016 foi um ciclo mais consistente e mais devagar. O ciclo de 2019 e 2020 foi um ciclo diferente, foi um ciclo com muita porrada, mas com pouca consistência, beleza? Então vejo que a gente está mais diante de 2016. E se a gente continuar analisando os investidores de longo prazo, analisando as moedas paradas há mais de um ano, a gente está chegando próximo já dos 70% dos bitcoins em circulação estão parados há mais de um ano. A gente continua vendo dia após dia esse acúmulo dos investidores de longo prazo. Investidores de longo prazo são as pessoas que estão pensando lá na frente, estão pensando pelo menos no halving que a gente vai ter em 2024, quiçá 2025, 2026, que vai ser mais ou menos quando estaremos vivendo uma euforia. Então, quando a gente olha essas movimentações aqui de acúmulo, continuidade de acúmulo desses investidores, isso é um sinal de que os investidores estão confiantes, de que tudo a gente pode ter de negativo que está na mesa para todo mundo já foi precificado. Obviamente, se chegar alguma coisa nova, ainda não foi precificado. Mas veja que lá em 2019, a gente teve uma antecipação da formação do topo, aonde os investidores de longo prazo, eles começaram a distribuir antes da gente formar o topo de 2019. E é exatamente isso que a gente vai analisar no domingo juntos aqui, beleza? Bom, olhando para a nossa volatilidade, ela continua extremamente baixa. A gente está no menor patamar da volatilidade desde janeiro desse ano, ou seja, desde toda essa movimentação de alta que a gente teve, estamos no menor patamar da volatilidade. Esperem movimentos agressivos, esperem movimentos de porrada e não se surpreenda com as porradas que a gente vai ter. Se prepare antes dela acontecer. Se você acredita que a porrada ela vai para cima, cara, esteja comprado antes dela acontecer. Se ela simplesmente acontecer e você não estiver comprado, não tente comprar o ativo depois que a volatilidade estourar. Para baixo, a mesma coisa. Se você acredita que vai para baixo, você está comprado, tem stops bem claro. Não queira vender depois que a porrada da volatilidade for para baixo. Porque se você vender depois que a volatilidade estourar e o preço for para baixo, você vai ser o último a vender. Se você comprar depois que a volatilidade estourar para cima, você vai ser o último a comprar, a pessoa que vai colocar a estrela no topo do mercado. Então, se prepare para os movimentos, entenda o que você vai fazer exatamente caso o mercado se movimente. A gente está vendo uma grande lateralização, a gente vai falar do price action, então se prepare para ambos os cenários. Tenha uma estratégia caso ele vá para cima e tenha uma estratégia caso ele vá para baixo também, beleza? Bom, se a gente olhar para o MVRV dos últimos 7 dias aí, que são os traders mais de curto prazo, a gente vai ver que os traders de curto prazo, eles estão em regiões negativas, ou seja, os traders de curto prazo não têm lucro a serem realizados nesse momento. A gente vê que a última realização de lucro que os traders de curto prazo tiveram oportunidades de fazer iniciou ali no dia 21 de julho e foi até o dia 28 de julho. Durante esses períodos, eles estavam realizando um lucro. Lembra que eu falei? Os traders de curto prazo venderam dentro dessa região, depois a gente tem eles vendendo dentro dessa região também. Quando a gente olha para isso daqui, é uma diminuição da pressão de venda, tá? Eu gosto muito de comprar o ativo quando a gente está com MVRV em zonas de prejuízo e vender quando a gente está em zonas de lucro. A única coisa que a gente tem que saber setar é qual que é a nossa expectativa da operação. A gente tem MVRV intradiário de 7 dias, de 1 dia, de 30 dias, de 90 dias. Você tem que entender em que região que você está operando. E quando a gente olha exatamente para essas regiões, a gente vai ver que os traders mais de curto prazo, eles estão realizando lucro. Em amarelo aqui, ó, a gente tem nos últimos 30 dias, a gente tem uma divergência entre o preço do ativo e o MVRV de 30 dias. Mostra que os traders de 30 dias, médio prazo, ali estão realizando. O
quando a gente olha para os traders anual, que é exatamente essa linha avermelhada aqui, a gente está com o preço andando junto com o MVRV. Na verdade, o MVRV andando junto com o preço. A gente tem o mesmo padrão de movimento aqui dentro, beleza? Então a gente vê que quem está pensando no longo prazo está realizando muito menos do que quem está pensando no curto prazo. Bom, para a gente olhar para o nosso price action aqui, vocês sabem muito bem como que eu venho me comportando nesses últimos dias aqui dentro dessa região. Para mim, operações são claras: compra na base, venda no topo. Enquanto a gente estiver dentro desse canal lateral aqui, cara, tudo que acontecer aqui dentro vai ser falsos sinais. Ou seja, todos os indicadores de tendência, eles terão sinais falsos, porque o preço está andando de lado. Então, por exemplo, eu uso uma média de 200 períodos. A gente vai ver que a média de 200 períodos não vai funcionar dentro dessa região. Ele perde uma hora, ele volta em outra, ele perde em outra, ele volta em outra, ele perde em outra. A gente começa a ter falsos sinais aqui dentro. Então, todos os indicadores de tendência, todas as ferramentas de tendência, elas terão sinais falsos dentro dessa região. Se você quiser operar no curto prazo, bem claro, bem simples, compra base, vende topo. Se você não estiver operando no curto prazo, estiver pensando em médio e longo prazo, cara, espera sair de dentro do canal, espera ter confirmações de rompimentos em gráficos mais longos, em gráficos diários. Espera um fechamento de candle fora dessas regiões com um candle de continuidade. Quando a gente tiver isso, a gente pode considerar que essa região foi encerrada. Se a gente olhar para o book ele mostra claramente para a gente que a gente tem esse travamento: compra, venda, compra, venda. Então todas essas regiões do book, todas essas linhas amarelas que nós temos dentro do book, são exatamente regiões de compra e de venda. O preço está extremamente travado dentro dessa zona. Não tem o que a gente faça dentro dessa região, beleza? E bom, para a gente dar continuidade aqui, só para a gente ver como que o mercado americano está se comportando, a gente tem o DXY perdendo o fundo que ele havia marcado cá atrás. Muita gente esperava que isso aqui fosse uma formação de fundo duplo para a gente retomar tendência de alta. E a gente perdeu esse fundo aqui, ou seja, DXY está extremamente estressado. A gente está vendo o dólar perdendo valor perante a uma cesta de moedas, né? Não a todas as outras moedas. Obviamente, ao real a gente está vendo uma perda de valor também, mas não é por conta do dólar, é por conta do real mesmo. E porque dentro do DXY a gente não tem o real embutido. Mas quando a gente olha isso daqui, a gente pode buscar próximas regiões de paradas do DXY. Eu acredito que a gente vai vir buscar essa região de 97, tá? Se a gente vê essa região de 97, foi uma região onde tivemos resistência, 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 rompeu, resistência, rompeu, enxergou como suporte. Eu vejo que a gente tem espaço para cair até essa região. Obviamente a gente tem alguns pontos de parada antes da gente chegar aí, a gente pode dar uma segurada ali nos 99, mas eu vejo que o DXY está em plena tendência de baixa ainda, rejeição da média de 200 períodos. E nesse momento ele entra em zona de região de sobrevenda. Quando um ativo ele entra dentro dessas zonas de região de sobrevenda e ele está em pleno bear market, saca só o que acontece. A gente pode ter ainda divergências entregando quedas muito grandes. A primeira região, a primeira vez, né, que o BTC chegou em sobrevenda, quando a gente estava no bear market, foi nessa região aqui, quando a Luna Foundation quebrou. Veja que a gente ainda entregou muito mais quedas mais pesadas antes da gente sair dessa divergência. Até mesmo se a gente analisar um gráfico semanal, a gente vai ver que no gráfico semanal a gente tinha essa região de sobrevenda e o preço ainda caiu um pouco mais até ele constituir uma divergência no RSI semanal. Então isso é comum de ciclo, tá? É comum a gente ver essas regiões de divergência no RSI, principalmente no semanal, quando estamos falando em ciclo de mercado.
Então a gente pode ver sim o dólar derretendo um pouco mais, a gente pode ver o DXY caindo mais ainda, entregando divergências. Por isso que eu acredito que a gente vai chegar em patamares mais baixos ainda. Se a gente vê o que está acontecendo nos últimos dias, a correlação do Bitcoin com o mercado americano, a gente vai ver que os dois estão trabalhando no sentido oposto. Quando o Bitcoin está subindo, a gente tem o mercado americano caindo. Quando a gente tem o Bitcoin caindo, o mercado americano está subindo. Está tendo sim uma transição de capital, onde vários players sabem desse movimento e vão transitar seu capital entre Nasdaq e Bitcoin, por exemplo. É muito simples a gente fazer isso. E quando a gente olha para o mercado americano, a gente está extremamente sobrecomprado. Quando a gente olha para o que está acontecendo, o preço do ativo ele está subindo, já está subindo de maneira irracional. A gente já está começando a construir divergências em gráfico diário. Quando a gente olha para topos no S&P, o S&P ele está subindo enquanto a RSI já está caindo. A gente está em região de resistência. Eu espero que a gente comece a entregar pullbacks dentro do mercado americano e quando a gente tiver esse pullback dentro do mercado americano, a gente vai ter pressões de compra para conseguir empurrar criptos para cima. Então, hoje, eu olho para o mercado americano mais entendendo como um ativo que está andando no sentido oposto de cripto e eu vou buscando aonde que são as regiões que ele pode reverter para eu entender se cripto vai começar a subir ou não. Saca só, se a gente olhar para várias empresas, a gente vai ver que as empresas bateram topo já. Não estou falando que elas vão voltar para esse fundo aqui. Cara, descarta essa possibilidade da gente voltar nessas regiões de fundo aqui. Apple já construiu um novo all-time high. Para as pessoas que são amantes do bear market, para os perma bull, que estão falando que o mercado está sem liquidez, que a gente ainda vai ter grandes catástrofes dentro do mercado. Olha só, Apple já está em um novo all-time high, já recuperou mais de 100% da queda que a gente teve. Acredito que a gente pode sim entregar retrações nesses ativos, não sei até onde vai uma retração dessa, não sei o que pode acontecer quando a gente tiver o real pivoteamento do FED, isso eu vou falar com vocês no domingo, mas eu não vejo que a gente vai voltar para uma região que foi de fundo marcado lá atrás. Eu vejo que esses ativos vão construir pullback para continuar tendências de alta. Isso daqui, para mim, é bull market. Isso daqui, para mim, é bear market. E para mim, Apple já está em um bull market. Mesmo que ela venha fazer uma retração e construa um fundo mais alto que esse fundo anterior, para mim, esses ativos já estão apontando em retomadas de alta. Já estão mostrando que 100% da queda relacionado ao aumento da taxa de juros já foi finalizado. Beleza? Bom, essa é um pouco da minha visão. No domingo eu vou falar bastante sobre isso com vocês, sobre como que essa macroeconomia pode afetar cripto. A gente só está analisando macro para tentar entender se isso vai afetar ou não cripto. Mas, novamente, a gente não olha para o vizinho para tomar decisões dentro do nosso mercado. A gente olha para o vizinho para ficar ligado, tentar entender o que pode acontecer com o vizinho, beleza? Mas a gente vai atualizando tudo isso para vocês e, obviamente, antes do domingo, amanhã a gente tem outra análise aqui no canal. Olhar para o price action nesse momento do Bitcoin não tem muito o que olhar. Sobe um dia, cai no outro. Extrema lateralização. Então a gente tem que começar a abrir um pouco nossa visão, tentar entender outros sinais, outros movimentos, analisar outros mercados, beleza? Mas então é isso, tamo junto, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida, quiser trocar uma ideia comigo, eu tenho um chat dentro do Telegram, onde você consegue me mandar mensagem, eu consigo te mandar mensagem. Já somos 800 pessoas lá dentro, todo mundo trocando mensagem. Não é um grupo de sinal, mas sim um grupo onde a gente consegue crescer, aprender juntos, tanto com as minhas análises quanto a sua análise também. Se quiser participar, link na descrição, 100% gratuito, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã. Valeu!